Boa tarde, bom dia, boa noite, porque vai depender da hora que você vai acessar o aparelho. E o assunto hoje é Thomas Hobbes. O Hobbes é um dos personagens mais interessantes da filosofia política. Do meu jeito de ver, ele é a pessoa que realmente inaugura o debate da política moderna. Tem um antes de Hobbes e depois de Hobbes. E isso tem a ver com a época que ele viveu e com a personalidade dele. A gente não pode esquecer que uma pessoa é ela mesma e suas circunstâncias. Há quem só carregue nas circunstâncias, há quem só carregue na pessoa. Um filósofo se entende por ele mesmo e pelas suas circunstâncias. Vamos começar com as circunstâncias, porque é o que está mais afastado da nossa mente, porque já lá se vão algumas centenas de anos. Nós estamos no século XVII, nós estamos na Inglaterra e nós estamos no meio das convulsões sociopolíticas, que depois vão ser conhecidas como Revolução Inglesa. E Hobbes é um intelectual, e na época para o intelectual havia poucas possibilidades. Ou se atrelar a uma universidade e pensar dentro da caixinha dessa universidade, ou ser rico o suficiente, como era Montaigne, e aí não precisa responder a mais ninguém a não ser a seus leitores, e mesmo assim não precisa se preocupar muito com isso, ou então, como Hobbes, mais tarde Kant e outros, que vão ser financiados por um mecenas. Esse é o caso do Hobbes. Então é uma pessoa que vive de aprender e ensinar dentro do contexto de uma relação uma relação contratualística com a pessoa que o paga. Mas a pessoa não o pagava para pensar deste jeito ou daquele jeito. O pagava porque o cara era bom. E podia, assim, influenciar a sua corte e ensinar seus filhos. Era o que bastava. E esse senhor, que não tem nenhum interesse que abarca balance demais, porque nós, intelectuais, só engordamos no marasmo, ele vai vivenciar uma revolução. E essa revolução o assusta muito. Ela não assusta tanto por causa da violência, o que já seria mais do que razão para ficar assustado. Mas ela assusta porque a violência é perpetrada em nome do bem. Numa época precisa em que a própria ideia do bem dependia de quem a olhasse. O que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é justo, é injusto, dependia fundamentalmente de que lado da barricada você se perfilava, ou nas hostes protestantes ou nas hostes católicas. E isso leva a uma guerra mundial. Mundial no contexto europeu, bem entendido, tanto quanto possa ser mundial no século XVII. Mas é o começo da mundialização, então estamos nessa. Muito bem. O Hobbes, ele está preocupado nessa matança em nome da certeza,
em nome da verdade, em saber como ele pode ser justo ao escolher um lado. Se ele pode escolher um lado. E isso significa que ele não pode ter, na falta de consenso de todos, ele não pode ter a garantia que a comunidade lhe dê os padrões de verdade. Porque essa comunidade está dividida. São irmãos que se matam. São parentes de véspera que adotaram os lados diferentes sobre questões que fundamentalmente dizem respeito a uma coisa complicada chamada fé. Diz um autor, o próprio Hobbes, por sinal, que a humanidade então encontrava-se dividida porque desunia-se numa palavra. E essa palavra era transubstanciação. Vai entender o que é isso. Transubstanciação é a palavra técnica para transformação do pão em carne e do vinho em sangue durante a Eucaristia Católica, durante a missa. As seitas protestantes justamente diziam que essa transubstanciação não ocorre, que o pão continua a ser pão e o vinho continua a ser vinho, pelo simples fato que o padre não tem este poder vinculante para fazer essa transformação. Já os católicos argumentam que sim. E para defender esta ideia contra aqueles que não acreditam nela, não tem dúvida de meter-lhe o ferro e o fogo. Ao mesmo lado, os protestantes, que acham que devem educar aqueles que não entenderam nada da ciência e acreditam na transubstanciação, a ferro e a fogo. Muito bem. Como Hobbes, honestamente, vai assumir que tem o direito de dizer que tem ou não tem transubstanciação? Notemos que o quadro de dúvida é o mesmo que, contemporaneamente, o Descartes estava tendo na França, pelas mesmas razões. A dúvida vai levar Descartes a duvidar da própria existência e começar a criar um sistema filosófico a partir da evidência de que alguma coisa pensa quando ele pensa. Muito bem, o nosso Hobbes vai conhecer Descartes, porque no frigir dos ovos ele prefere ir para a França, que estava tranquila, do que ficar numa Inglaterra intranquila e esperar o desfecho do ataque à razão para poder voltar ao solo pátrio. Muito bem. A resposta, como a gente sabe, de Descartes, é uma resposta num nível de filosofia que leva a uma nova certeza, que leva a certeza científica. Não é a resposta de Hobbes. Hobbes vai, ao contrário de Descartes, mostrar o limite da coisa que pensa. Porque não há coisa que pensa. O pensado é pensado porque os seres humanos pensam. Então, este primeiro ponto é vital. O que o Hobbes está nos dizendo em toda a sua primeira parte da obra, e com todo cuidado e passo a passo, é que simples e puramente, de forma racional, é impossível dizer, naquele contexto ou em qualquer outro contexto, quem está certo e quem está errado sobre realidades às quais não pode pôr
à prova da experiência. Muito bem, o que isto quer dizer? Isso quer dizer que Hobbes desenvolve uma sofisticada percepção da maneira como o conhecimento é criado entre os homens, para provar para a gente que o certo e o errado, o justo e o injusto, o bem e o mal, não existem por natureza. Isto é, nas coisas palpáveis, naquele mundo sujeito à geração e à corrupção, esse que nós andamos, neste vale de lágrimas, por assim dizer, é impossível, literalmente impossível, encontrar uma regra do justo e injusto, do certo e errado, do bem e do mal. Como ele faz isso? Ele não se preocupa com uma origem puramente racional do conhecimento, como faz Descartes, puramente meditada. Ele parte da indagação de como é possível que um ser humano venha a conhecer tendo nascido uma criancinha. E ele vai nos mostrar, depois Piaget vai abundantemente provar esse ponto de vista, que os seres humanos aprendem a partir da experiência, primeiro com o seu próprio corpo, e primeiro simplesmente uma ordem de prioridade lógica, e depois com os órgãos táteis, da visão, do paladar, do cheiro, do ouvido. Através desses órgãos dos sentidos, nós começamos paulatinamente a aprender o que é o mundo. Agora, note bem, o mundo não entra na nossa cabeça. Isso precisa ficar claro. O que os nossos órgãos do sentido fazem é receber do mundo exterior ao nosso CPU. O que esse periférico faz é simples e puramente receber uma pressão do mundo exterior e produzir uma contrapressão. Lembrando aqui o velho Galileu e as leis lá que ele desenvolveu. Uma contrapressão. Aliás, 20 e poucos anos antes. Uma contrapressão. E essa contrapressão é o que está na nossa cabeça. Veja bem, a contrapressão é uma imagem que o objeto deixa na nossa cabeça. Assim, quando a gente pega numa maçã, a casca dela nos informa calor, textura, o cheiro dela nos informa alguma coisa. Cada uma dessas coisas é uma imagem, uma ideia da coisa. É uma contrapressão que o nosso cérebro está fazendo. Como é o nosso cérebro individual, e nós não temos acesso, via Bluetooth, aos cérebros dos outros, a gente não pode ter certeza nenhuma que a contrapressão que nós produzimos é igual à contrapressão do outro. Eu vou ser simples. É evidente que, ante uma cena de violência, a contrapressão que o serial killer vai produzir é substancialmente diferente que você, ouvinte, e que eu, falante, vamos ter da mesma cena. A contrapressão, a ideia, é formada pela experiência. A experiência é sempre individual, é sempre singular, é sempre da pessoa. Ora, isso significa que o único caminho que a gente tem para ter certezas
É um caminho solitário. O único caminho que a gente tem para se apropriar do mundo objetivo é ele essencialmente subjetivo. Haverá, pois, alguma chance de haver algo que transcenda a minha individualidade e vá de encontro à sua? Haverá algo capaz de nos unir, de fazer sociedade? Sim, há algo. É que nessas sensações e nas imagens que a gente cria a capacidade de simbolizar. E se a gente não pode compartilhar inteiramente nossos pensamentos com os outros, a gente pode traduzir nosso discurso mental em discurso verbal, tendo previamente com as demais pessoas do grupo em que a gente se encontra, pactuado um significado para cada palavra. É na criação da linguagem, através de um acordo, que nós criamos um espaço comum entre nós, que nós criamos sociedade, que nós criamos possibilidade de entendimento. Criamos um mundo objetivo. O mundo objetivo é, pois, o mundo verbal. Não existe outro. Pelo menos outro dotado de sentido, que transcenda o puro indivíduo. É o mundo verbal. Notem que Hobbes está abandonando todas as teorias da linguagem que supõem a linguagem perfeita, que supõe aquela linguagem que Deus deu para Adão no paraíso e depois com Babel se perdeu. Aquela linguagem na qual não pode haver engano, aquela linguagem na qual não pode haver duplicidade de significação. Toda linguagem humana é uma linguagem particular e depende de um acordo particular, de um pacto semântico. Ora, o que é importante essa ideia de pacto semântico? É que é possível que a gente venha a se entender sobre o significado da maioria das palavras, nas quais a gente possa, palavras ou imagens, o ideograma é a mesma coisa, a gente possa simultaneamente ter a experiência comum da coisa e do som, ou da escrita, ou da imagem da palavra. Por exemplo, se eu pegar uma flor, eu posso pactuar com você que isso se chama flor, e todos análogos a isso se chamam flores. Muito bem. Eu posso fazer isso com flor, posso fazer isso com maçã, posso fazer com pera, posso fazer com grumichama, com cupuaçu, com areia, com vento, com árvore, com o que quer que seja, com cores, com azul, amarelo, preto, branco, vermelho, daí por diante. Agora, esta possibilidade complica quando a gente for tentar achar como é possível falar não só a coisa, mas dar uma qualidade moral à coisa. Veja, na natureza, fora da gente, onde está o bem? Onde está o mal? Onde está o justo, onde está o injusto, onde está o certo, onde está o errado? Se vocês forem procurar alguma coisa que a gente possa pôr na mesa e concordar que isto é certo, é o certo, tudo bem. Acontece que essa coisa não existe. Porque se eu falo bem do abacaxi,
é só porque eu gosto de abacaxi. Eu, por exemplo, não gosto de abacaxi. Então eu falo que o abacaxi é uma droga de planta. Só serve para dar alergia. Agora, o Garibaldo da Vila Sésamo, só para me lembrar de coisas muito velhas, adorava abacaxi. Eu posso achar que uma imagem, uma relação, um discurso é justo, enquanto outra pessoa acha que é absolutamente injusta. Por exemplo, é incrível a diferença de apreciação moral que a gente tem e pode fazer a respeito, por exemplo, de uma coisa que a gente pode concordar na simbolização. Aborto. A gente pode chegar numa definição comum dele. Mas dizer que ele é bom ou mal não depende dessa definição objetiva. Depende de algo dentro da gente. Esse algo dentro da gente, que é irredutível às outras pessoas, o Hobbes vai chamar de paixão. Paixão é aquilo que nos move. Bom, mal, justo, injusto, certo, errado. Se tem alguma referência, a referência é pura e simplesmente a paixão de quem profere a palavra. Nós estamos numa realidade, pinta Hobbes, no qual cada um de nós tem o direito radical de ser idiota, no sentido grego, de ter as suas paixões e não tê-las submetidas a nenhuma regra de pureza, alguma regra de santidade, alguma regra de verdade, que não esteja instituído na sua própria paixão. Por natureza, o serial killer não é pior do que a Madre Teresa. São só paixões diferentes. Sim, muita gente vai achar esquisito o que eu estou falando e vai se rebelar internamente contra a minha perversão. Claro, está falando da sua paixão. Está falando da sua paixão. A mesma coisa ocorre comigo quando o fundamentalista levanta a mais piedosa das razões, que é a salvação da alma, para impor algo que eu particularmente deploro. Então, veja bem, o que o Hobbes vai nos mostrar é que na natureza não tem o certo e errado. E o certo e errado é definido pela paixão de cada um. Muito bem. Chegamos à modernidade. Isto é a modernidade. A modernidade é a capacidade que temos de legitimamente poder pensar diferente, sem que nos atribuam belezinha ou feinho, sem que nos ponham rótulos, sem que nos persigam. Isso é a modernidade. Tá certo? A santidade, a coisa medieval, a coisa obscura, como dizem alguns, isto é outra coisa. Tá certo? Aquele PC, que é o diretor da escola do South Park, isso é outra coisa, isso não é moderno. Isso aí é o arcaico do arcaico, é o tribal, é o primitivo, é o que não chegou à compreensão ainda de que o ponto de vista do outro é legítimo. Muito bem. Passo seguinte do Hobbes. Se o ponto de vista do outro é legítimo, o que acontece quando não existe na Terra nenhum poder que constranja a gente a agir de um jeito só? Em outras palavras, que nos constranja a não fazermos tudo que nos dá na veneta. Então, Hobbes, num primeiro movimento, ele mostra a individualidade radical, legitimada pela destruição de qualquer princípio metafísico que a funde.
Não é a metafísica, é a física. É a psicologia dos desejos, é a psicologia das paixões que explicam os nossos quereres, o bem e o mal, o certo e o errado e o justo e o injusto. Isto é incomunicável. Muito bem. Num segundo momento, a pergunta do Hobbes é: deixado à própria sorte, uma humanidade com este jaez, como se comporta? E aí o óbvio é o seguinte: tudo que a gente faz voluntariamente faz perseguindo as nossas paixões. Não importa aqui se as nossas paixões são paixões nossas mesmas, porque não estamos aqui num nível de psicologia de divã, ou se são impostas pela sociedade ou por qualquer bobagem dessa natureza. Não importa. Importa que a gente assuma como nossa. Que a gente faz porque quer. Por exemplo, ao querer comprar comida no McDonald's. Eu, por exemplo, não posso entender uma coisa dessa, mas enfim, a quem goste. Muito bem. O que acontece se todos nós formos agir segundo o nosso padrão do certo e do errado? Ora, a primeira coisa óbvia é que todos nós teremos o direito de fazer tudo aquilo que nos dá na veneta. E vai nos dar na veneta aquilo que atende às nossas paixões. Logo, o ser humano moderno que o Hobbes descobre e nos desvenda, no mesmo ano que a Paz do Westfália acabava com a possibilidade de uma organização internacional, a Igreja Católica, de tal padrão do certo e do errado, e afirmar que não existe nenhum poder sobre o poder dos príncipes, com a Paz do Westfália, nesse mesmo momento, o Hobbes vai libertar a gente de qualquer metafísica. Ora, estamos nós, todos cheios de verdade interior, cheios de paixão. Nós vamos caminhar para fazer aquilo que a paixão indica para a gente, que é o que devemos fazer. E, evidentemente, nós temos uma paixão fundamental que compartilhamos com todos os animais da face da Terra, até com os vegetais. A gente quer permanecer na existência. A gente quer viver. E para viver, a gente vai procurar acionar nossa razão para que ela nos indique quais são os meios adequados de eu procurar aquilo que satisfaz minhas paixões. Se eu tenho fome, eu como. Então a minha razão vai dizer: ora, como você pode comer? Eu posso comer trepando na árvore de carambola, pegando carambola e comendo carambola. Eu posso comer pescando peixe. Eu posso comer também pegando o peixe que o pescador pegou. Se eu for forte o suficiente, eu posso dar uma bodurnada no cara que acabou de matar o... Já ia falar bobagem, porque afinal de contas, Parmeira, Corinthians e tal, dá sempre atrito, né? Mas enfim, que o cara que ia fazer a linguiça lá já tinha acabado de matar o bichinho. Eu posso chegar lá e pegar a linguiça do cara, né? É uma maravilha. Muito bem. Essas mudanças de rota do pensamento são terríveis. Quer dizer, tem 1000 jeitos de esfolar o gato. Se cada um for esfolar o gato do seu jeito, convenhamos, vai ficar a vida difícil. Por quê? Porque
todos nós teremos no próximo um inimigo em potencial. Todos nós teremos no próximo um inimigo em potencial. Que tipo de inimizade é essa? Ele é um obstáculo na realização dos meus desejos. Tá certo? É uma barreira. Uma barreira sólida, que desgraçadamente tem uma coisa chamada poder. Ele pode me fazer mal. No limite ele pode me matar. Eu sei disso porque no limite eu posso matar ele. Eu posso fazer mal também. De maneira que nossos poderes são iguais, no sentido que o mais fraco entre nós pode matar o mais forte. Se o mais fraco pode fazer o maior dano possível, então toda diferencial de potência é absolutamente irrisória. Se cada um fizer o que tem na cabeça, vai usar o seu poder para realizar seus objetivos. O outro, sendo um obstáculo a este poder, vai aparecer como algo a ser removido da frente. Então, notem, todos nós, vai nos ensinar Hobbes, somos iguais por natureza, mas iguais em poder. Porque o mais fraco pode matar o mais forte. Se somos iguais em poder, temos a mesma esperança de atingir nossos fins. E esses fins sendo legítimos, nós temos o mesmo direito a eles. Imaginem, vossas senhorias, que estejamos numa situação em que duas pessoas querem um objeto do desejo que só pode ser gozado por um, ou que não possa ser gozado simultaneamente por mais que um. Esses homens viraram inimigos. Tá certo? E a literatura povoa de casos, a nossa imaginação, de objetos de desejo que não podiam ser gozados simultaneamente por mais de um. Eles podem ser de todas as formas. Quantos assassinatos a gente vê por causa de relacionamentos, quantos assassinatos a gente vê por causa de dinheiro, de propriedade, etc, etc, etc. Tá certo? Quer dizer, nós estamos numa situação tal que, havendo algum objeto que nós queiramos simultaneamente a outras pessoas e não pode haver gozo comum dela, nós estamos numa condição objetiva de inimizade. E a razão vai me indicar: faça tudo necessário para eliminar a concorrência. E a razão me diz: eu tenho que destruir todo aquele que estiver no meu caminho. Puxa vida! Mas será que essa situação é uma situação excepcional? Será que essa situação é uma situação fugaz? Não. Essa situação é permanente. Por quê? Porque existem 3 tipos de objetos que não podem ser gozados em comum e são permanentes. E é pelo que mais uma parte da humanidade, a troublemaker, a criadora de caso, aprecia. Essas 3 coisas chamam poder,
prestígio e dinheiro. Veja, a riqueza, ela só é riqueza nesse sentido quando você tem o contraste com o pobre. Não se almeja simplesmente ser rico pelo gozo do bem. Se almeja pela retirada da situação da mediocridade. Prestígio é mais claro. Só pode haver prestígio quando existe o desprestigiado. Viva Maradona, porque existe uma porção de Mané jogando futebol. Se não tivesse o Mané, todo mundo fosse Maradona, não havia prestígio. Poder, olha, claríssimo. Só existe algum poderoso quando despotencia outros. Quer dizer que nós temos 3 tipos de bens que não podem ser gozados simultaneamente, que são desejos permanentes, paixões permanentes. E tem um terceiro elemento mais desagradável nessas 3 coisas. É que poder, dinheiro e prestígio não tem um limite natural para o consumo. Você pode ter quanto dinheiro? Tá certo? Você pode dizer que para cada um a resposta tá blowing in the wind, tá indo com o vento. Tá certo? Mas você não pode dizer quanto dinheiro é o suficiente para satisfazer alguém. Porque simplesmente não existe essa medida. O céu é o limite. Quanto poder alguém pode querer, tanto em extensão quanto em qualidade? O céu é o limite. Quando eu dominar toda a humanidade, ainda é capaz que o cara queira colonizar os incas venusianos. Não é impossível de pensar isso. Prestígio. Quanta velhusca a gente vê fazendo plástica descomesuradamente porque não quer perder aquele atributo pelo qual foi tão admirada durante tanto tempo. É um horror. O céu é o limite. Em outras palavras, essas 3 coisas tornam a gente inimigos permanentes uns dos outros. É preciso, portanto, que a gente consiga superar a natureza. É aí que Hobbes vai nos elucidar a questão fundamental do Estado. Dá uma paradinha. Então, recapitulando certas noções básicas. Todos nós somos iguais em poder. Veja bem, nós somos iguais só nisso, hein? Nós continuamos com diferenças fundamentais de idade, sexo, tamanho, força, saúde. No geral, para o poder isso não interessa, porque o mais fraco mata o mais forte. Essa igualdade, tendo cada um de nós o mesmo direito natural a obter ou procurar obter o objeto das suas paixões, nos leva a um estado de guerra de todos contra todos. Porque o outro aparece nesse contexto como uma interposição, como um obstáculo entre eu e meu desejo, entre cada um de vocês e o desejo, e daí por diante. Muito bem, o que Hobbes nos mostra é que, então, em regime de liberdade, isso é, todo mundo poder fazer tudo aquilo que lhe dá na velheta, a única possibilidade é a guerra. A guerra de todos contra todos. O Hobbes é bastante claro quanto a isso.
Ele está cansado também de ver moralistinha a encher a paciência. E ele faz a pergunta que para mim é terminante. Você acha que não é assim? Você acha que em toda parte não foi assim no mundo? Eu diria, é assim ainda hoje. E a prova cabal da inimizade que cada um de nós tem em relação ao resto da humanidade está no fato de que a gente tranca as nossas casas. Está no fato de que a gente muda de calçada quando vê pessoas que parecem que nos ameaçam. Está no fato que você, jovenzinho, ilustrado, fecha o vidro do carro e liga o ar-condicionado. Porque aquele indivíduo estranho do seu lado pode, afinal de contas, dar vazão à sua paixão e achar que tem direito ao seu celular. E você não quer lhe conceder esse direito. Você vai se interpor entre ele e o seu desejo. E às vezes, se precisar, claro que você não quer fazer uma barbaridade dessa, você é uma boa pessoa, você vai acabar conduzindo a um ato que pode acabar tirando a vida de um dos dois. Assim é a humanidade. Nós fechamos a porta. Nós declaramos guerra à humanidade. Nós temos medo do outro. Porque a gente quer viver e o outro é uma ameaça. Oh, que maravilha! Muito bem. Essa situação é insuportável. Porque vivemos com medo da morte violenta permanentemente. E nós precisamos lidar com isso, porque com este medo da morte violenta, com a insegurança em relação à propriedade que decorre disso. Afinal de contas, para que eu vou me esforçar? Se daqui 5 minutos o objeto do meu trabalho vai ser expropriado pelo mais forte. Eu largo mão e vou expropriar também. Muito bem. É por isso, para se livrar desse medo, para dar vazão à esperança de poder prosperar, ter uma vida próspera e confortável a partir do próprio trabalho, é que nós, seres humanos, diz Hobbes, resolvemos instituir o Estado. Da mesma forma que a linguagem põe na natureza alguma coisa que ela não tem, que é o mundo objetivo, o mundo interpessoal, o Estado vai ser formado por um pacto e contra a natureza. Veja que Hobbes antecipa, assim, o que Freud vai dizer da civilização. Ela nos dá um mal-estar porque ela bloqueia nosso desejo ao mesmo tempo que cria as condições da sua perpetuação. É o mal-estar da civilização, é o mal-estar do Estado. Ele é a interposição entre você e seus desejos. A partir daí, nós não podemos mais matar quem a gente quiser. Como se faz esse pacto? É muito importante entender este ponto. Por quê? Na natureza, não existe nós. Existe eu, existe você. Mas não existe nós, não existe humanidade. Ela tem que ser construída semanticamente. Um pacto, portanto, que permita que a gente abra mão do nosso direito natural a fazer tudo aquilo que a nossa razão indicar para a preservação da nossa existência. Um pacto nessa direção. Só é possível se for um pacto entre duas pessoas, multiplicado por
tantos membros quanto comportar a sociedade que se pretende criar. Daí Hobbes formalizar a sintaxe básica do pacto. Cedo e transfiro o meu direito de governar a mim mesmo com a condição que tu também o faças. Para ele. Para que a gente possa ter segurança e paz. A partir deste momento em que eu e você fizemos uma transferência mútua de direitos para ele, em outras palavras, alienamos o direito da gente se governar, é que criamos o Estado. A partir desse momento, ele será o soberano e nós seremos súditos. Veja, quando Hobbes fala ele, o soberano, ele está falando do Estado e não do governo. Porque esse soberano pode ser uma pessoa, pode ser uma assembleia de pessoas, pode ser também o todo da sociedade reunido em assembleia. Assim, o soberano pode ser monárquico, aristocrático e democrático, mas continuará sendo ele. E nós, não, nós continuaremos sendo eu e você súditos. Ora, o que nós estamos dando para o soberano? O direito da gente se governar a si próprio. O direito de fazer tudo aquilo que a nossa razão indicar, que for útil para nós, que nos preserve, que nos traga algum tipo de utilidade. É isso que nós estamos transferindo. Então nós estamos dando ao soberano o poder dele fazer, o direito, melhor dizendo, dele fazer tudo aquilo que ele julgar necessário fazer. Ou tudo aquilo que simplesmente ele quiser fazer. A partir daí, a lei será aquilo que agrada o príncipe. Quer seja esse príncipe seja democrático, aristocrático ou monárquico. Hobbes vai tender, evidentemente, a defender o governo monárquico por razões explicáveis em relação à época que ele vivia e alguns aspectos da sua teoria que eu vou ficar muito cansado se eu tiver que explicar. Mas, de qualquer maneira, é o soberano quem vai dizer a lei. Ora, o que acontece no momento que o soberano diz a lei? Apareceu entre nós o certo e o errado. Objetivo. E o mais legal, esse certo e errado é certo e errado porque nós assim o quisemos. Por exemplo, a lei do aborto é essa, mas eu não gosto da lei do aborto, mas você é autor dela. Como eu sou autor dela? Sim, você autorizou o soberano a agir em seu nome. Você transferiu o seu direito de se governar. Ora, se você deu o seu direito de se governar, tudo que o soberano fizer, deve-se entender que você está fazendo. E você, de fato, está fazendo. E sabe por que você está fazendo? Porque você aceita a proteção do soberano. Você aceita o benefício que a cooperação social, a partir do momento em que ela é disciplinada, te traz. Você não pode, hipocritamente, aceitar benesse, ganhar um belo salário, especialmente se estiver ganhando do Estado, e dizer que o cara não me representa. Não pode ser tão infantil a ponto de dizer isso.
ou mau caráter. Eu ainda prefiro infantil, porque é uma esperança que se cresça. Muito bem. Muito bem. O soberano, tudo pode, ele é a condição de paz. Porque não existindo o certo e errado na natureza, o certo e errado só pode ser a imposição arbitrária de uma vontade sobre as demais. Essa é a lição última de abolir-se a metafísica do plano da política. É a imposição arbitrária de um ponto de vista sobre os demais pontos de vista. Com esta outra artimanha, aqueles que não partilham da mesma paixão do príncipe têm que tomar como sua a ação do príncipe. Muito bem, esse pacto pode ser quebrado pelo súdito? Não pode, a não ser se o súdito violar a moralidade, violar o certo e o errado. Porque a partir do momento que ele fez o pacto, existe o certo e o errado. O certo é cumprir o pacto, pacta sunt servanda. O erro é descumprir o pacto. Então, sem injustiça, é impossível que o servo se rebele. O servo não, perdão, o súdito se rebele. Impossível. Agora, veja bem, é preciso entender também que Hobbes, vivendo na situação que está vivendo no século de ferro, vivendo numa época violenta, em que guerras religiosas se somam ao Deus dará do abandono da antiga legislação protetiva, a época dos cercamentos, a época em que os servos estão sendo expulsos para que os carneiros tenham pasto, para que a gente possa tirar a lã na Inglaterra para vender para Flandres, para a Holanda. Muito bem. Nesse contexto, não se pode, obviamente, sem injustiça, romper o pacto. Mas é possível que o soberano decida a guerra contra um particular. Ele pode tudo. Foi esse o direito que nós transferimos para ele. Não tem limite seu poder. Então ele pode fazer guerra a uma parte da sociedade. Atenção. Atenção. Ele pode fazer essa guerra por ação ou por omissão. Ele pode fazer essa guerra, por exemplo, como os Estados Unidos fez ostensivamente no século XIX, despovoando os índios do país para poder dar terra para outras pessoas. Inclusive transformando a lógica da terra. Pode fazer isso. Ele pode fazer também por omissão. Quando, por exemplo, ele permite que uma parte da sociedade seja morta sistematicamente porque não reprime o crime. Quer dizer, a pessoa morre na mão do bandido e ele não faz nada para proteger essa pessoa. Ele também age por omissão e faz guerra a partes da sociedade quando, por exemplo, ele não percebendo ou não querendo perceber que a viabilidade da vida de pessoas na sociedade está ameaçada por falta de víveres, por falta de sustento, por falta de meios, ele simplesmente dá de ombro. Nesses casos todos,
A pessoa que tem a vida ameaçada, ela deve cumprir o pacto que fez? A resposta robesiana é um solene não. Só que esse não é refinado. Ela não deve, pelo simples fato que quem rompeu o pacto não foi ela, foi a sociedade. O pacto que essas pessoas fizeram com os demais da sociedade foi rompido na medida que as suas vidas estão ameaçadas. Violentamente rompido. E aquele pacto que elas fizeram, aquela promessa que elas deram, é nula. Por que nula? Porque ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa que não deu consentimento. Eu consenti em transferir o poder para o príncipe, ok. Para que eu consenti? Para ter a minha vida assegurada. A minha vida não está mais assegurada. Oh, meu Deus! O príncipe não ouviu o clamor do povo. E aí? E aí, este povo está realmente na iminência de morrer. Tem o direito de fazer tudo aquilo que a sua razão dispuser para poder persistir na existência. E vai encontrar em cada um dos membros do corpo político, cada um de nós, de eu, de você, de todo mané que existe por aí, um inimigo em potencial que ele deve buscar, dominar, subjugar e exterminar para poder viver em segurança. Hobbes, ao mesmo tempo que cria uma imagem de poder absoluto, ele não cria, ele diagnostica. Esse é o poder do Estado. Ele não está querendo um Estado absoluto, ele tem um Estado absoluto. Alguém pode criticar Hobbes hoje e falar, não, mas ele defende o absolutismo. Não, ele está mostrando o que o absolutismo faz. Ao mesmo tempo, ele está dizendo, olha, aquele que foi desassistido e ameaçado na vida tem o direito de fazer o que ele quiser com qualquer pessoa da sociedade. Ah, mas com qualquer pessoa da sociedade, inclusive com o inocente, inclusive com o puro de espírito, o cara do Ministério Público, que é santo, o rapaz da ONG, que é santo. Sim, até esses. O pai trabalhador, mas isso aí não é santo, isso aí é alguma coisa para ser explorada pelo que eu vejo aí nos jornais. Enfim. Veja. Pode fazer para essas pessoas. Porque essas pessoas estão autorizando o príncipe. A vontade do príncipe só é realizada porque é nossa vontade. E nós preferimos que o cara morra. E é isso que Hobbes elucidou. Põe a gente numa situação horrível. Nós preferimos que o cara morra do que a gente perca nossos confortos. Eu tenho visto gente que num país com o PIB per capita como o nosso, ganhar 30, 40 mil reais do Estado e achar que ganha pouco. Claro que ele merece mais. Claro que ele merece mais. Poder, prestígio e dinheiro, o céu é o limite. Está faltando na boca de alguém? Porra, já dizia o profeta Zebedeu antes ele do que eu. A gente não está fazendo guerra? Vai bancar bonzinho em outro lugar. É claro que a gente está fazendo guerra. E Hobbes vai dizer pra gente, não, cara. Não, para com isso. Ou limita a tua ambição por um poder que restringe tua paixão, ou vai ser uma guerra permanente de todos contra todos. Guerra permanente de todos contra todos. E não adianta vir com teoriazinha. Ah, se eu ver a teoria X, a ciência, não sei o que e tal, porque a verdade não se dá a conhecer dessa maneira. É no plano do pacto, é no plano do entendimento, é no plano da construção
de uma obrigação coletiva. Obrigação coletiva quer dizer obrigação objetivamente consensuada, que vincula igualmente a todos, que é alguma possibilidade de sair da guerra de todos contra todos. Tá certo? Ademais, como o soberano recebe da gente, aí já é uma outra questão, embora esteja muito relacionada a essa. O direito de fazer tudo, os estados estão objetivamente entre si em estado de guerra. A normalidade é a guerra, a exceção é a paz. Alguém vai dizer, não, não é assim. O próprio Kant vai falar essa besteira, não é assim. A normalidade é a paz, a exceção é a guerra. Tanto não é assim, que qualquer país que não seja irrisório do ponto de vista demográfico e de riqueza, tem exércitos. Por que será que tem exércitos? Só para poder fazer parada no 7 de setembro? Só para poder tocar bandinha de música? Passear de submarino? Para a gente poder assistir corrida de submarino lá no Joá? Rapaz, que isso? Tem porque objetivamente estamos em guerra permanente. Os príncipes estão em guerra entre si. E eles podem fazer aos outros tudo aquilo que lhes aprouver. O direito internacional. O direito internacional está na mira do fuzil. É como a vitória de cada um. Nesse plano, I'm so sorry. Hobbes tem muita razão.